louvado. Vamos para a palavra? Vamos para a palavra de Deus? Compartilhou essa live? Compartilhe, chame pessoas. Queridos, eu queria compartilhar com vocês hoje algo que trouxe muito impacto sobre a minha vida, a minha caminhada cristã. E como eu coloquei no tema da live, o tema é a isca de Satanás. Eu tenho certeza assim, que muitas pessoas quando olham esse título não conseguem entender a isca de Satanás. O que é isso? E que conotação isso entra? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Porque a Bíblia fala assim que o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E uma das coisas que me chama a atenção, que é um versículo que eu gosto muito na palavra de Deus, ele diz assim: para isso Cristo se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Ou seja, tudo aquilo que Satanás tem levantado contra a tua vida, tem arquitetado contra a tua vida, tem projetado contra a tua vida, a tua casa, o teu ministério, os teus sonhos. Jesus veio para quê? Para desfazer, para acabar com tudo isso. Um beijo, Marilina, Deus te abençoe, querida. Então o Senhor se manifestou para anular, para desfazer, para acabar com as obras do diabo. Ou seja, quando nós estamos em Cristo, quando nós pertencemos ao Senhor, quando nós entendemos o poder da cruz, quando nós entendemos o Evangelho, quando nós aceitamos a Jesus e ao seu Evangelho, o diabo não tem mais poder sobre a nossa vida. Por quê? Porque nós temos o sangue de Jesus que nos purifica, o sangue de Jesus que nos guarda. Só que o nosso adversário, entenda bem, ele não brinca. Ele não brinca de ser diabo. Ele não brinca. Muitas vezes nós brincamos de ser cristãos, mas o diabo não brinca de ser diabo. Entenda isso. O diabo não brinca de ser diabo. E infelizmente nós brincamos de ser igreja, nós brincamos de ser cristãos. E justamente por causa disso, o nosso adversário, ele lança uma isca para as nossas vidas. Ele joga uma isca, imagina um anzol de pesca. Imagina um anzol de pesca. Ele lança esse anzol sobre nós. Ele lança esse anzol sobre as nossas vidas. É uma isca. Shirley, Deus te abençoe, querida. Que bom que você conseguiu entrar. Deus te abençoe. E aí o que acontece? Quando ele lança essa isca, cabe você cair nela ou não cair nela. E de repente você pergunta assim, pastora, mas o que é isso? O que é essa isca? A grande isca que Satanás tem lançado em nossas vidas, que destrói o que Deus preparou para nós, é a eternidade. Essa isca faz com que o diabo destrua aquilo que Deus preparou para nós, que é a eternidade. Ana Paula, Deus te abençoe, querida. Deus abençoe muito sua vida. E que isca é essa? Preste atenção. A maior isca que Satanás tem lançado e que tem se tornado presa e fisgado muitos, chama-se ausência de perdão. E nós vamos entrar um pouquinho nisso hoje. Nós vamos entender o que Deus diz a respeito da mágoa, do ressentimento, o que acontece comigo quando eu não perdoo, quando eu não libero perdão, quando eu me recuso a perdoar. Eu vou entender hoje por que tenho enfermidades no meu físico, por que eu sofro de algumas enfermidades, quais são as legalidades que essa ausência de perdão, que essa mágoa, que esse ressentimento abre na minha vida. Então nós vamos entender, queridos, essa palavra é uma palavra libertadora. Essa é uma palavra de libertação. Então por isso eu te peço, compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você puder compartilhar. Chame pessoas, porque nós vamos entrar num assunto muito sério aqui. Muito sério, que vai libertar a tua vida. A ausência de perdão, quando ela acontece, quando nós damos essa liberdade, essa legalidade para Satanás, ele nos mantém presos e acorrentados. Por quê? Porque quando eu guardo mágoa, quando eu guardo rancor, quando eu não perdoo, quando eu não libero perdão, eu trago comigo pessoas. Eu trago comigo pessoas, eu
trago um peso que eu não preciso trazer, eu trago um fardo que eu não preciso carregar, e eu não consigo me libertar para viver aquilo que Deus tem para mim. Eu não consigo me libertar para viver os propósitos, os planos que Deus tem na minha vida. Por quê? Porque eu estou amarrada numa situação que me mantém refém, que me mantém cativo, e eu não consigo prosseguir. A ausência de perdão, escuta bem isso. A ausência de perdão, ela gera em nós um fruto. Assim, preste atenção nisso, assim como o fruto do Espírito de Deus, ele manifesta em nós o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a fé, a mansidão, a temperança, o domínio próprio. A ausência de perdão, a mágoa, o ressentimento, ela traz em mim frutos de ira, de raiva, de orgulho, de tristeza, de complexo de inferioridades, de ciúmes, de insegurança e enfermidades. Quando eu me recuso a perdoar, eu estou alimentando esses frutos na minha vida e estou sendo contrária ao fruto do Espírito Santo de Deus que é para habitar em mim. Por quê? Porque quando eu me recuso a não obedecer aquilo que Deus estabeleceu, e nós vamos entender por quê, querido, isso é tão sério. Porque a Bíblia fala muito sobre perdão, que Jesus veio para nos perdoar. Esse é o propósito da cruz. O perdão de Deus, ele é para todos. Mas Jesus, ele vem trazendo uma situação tão séria sobre o perdão, que ele está dizendo para você hoje, olha, você precisa entender isso. Se até hoje a tua vida estava amarrada, hoje, a partir de hoje, ela não vai mais estar amarrada. Por quê? Porque essa palavra de libertação vai mudar a tua história. Vai mudar a sua história. E eu queria que você abrisse comigo a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 26. Abra comigo. Marcos, capítulo 24, versículo 26. Marcos, capítulo 11, no versículo 24 ao 26. E o que eu vou ler aqui para você é o que Jesus diz. Não sou eu que estou dizendo. Não é o pastor que está dizendo. Não é ninguém a não ser o Mestre Jesus, aquele que morreu por você. E é tão sério isto, que Jesus ele ratifica isso na sua palavra muitas vezes. Queridos, o diabo não brinca de ser diabo, mas ele lança isca na nossa vida, que nós caímos nela e somos fisgados pelo diabo, que impede a nossa vida da eternidade. E o Senhor veio para te libertar hoje com esta palavra. Em Marcos capítulo 11, versículo 24, diz assim: por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiver orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe. Peraí, então quer dizer que eu tenho que perdoar para que o meu Pai me perdoe? Começa por aí. As vossas ofensas. No versículo 26. Mas se não perdoardes, Jesus falando, querido, não sou eu falando. Se não perdoardes, também o vosso Pai Celeste não vos perdoará. Não vos perdoará as vossas ofensas. Então quer dizer que, se eu não perdoar, não adianta eu me prostrar diante de Deus e ficar pedindo perdão a Deus pelos meus pecados? É isso? Sim, é isso. É exatamente isso. Se eu não perdoar, Jesus também não pode me perdoar. Se eu não liberar perdão para a pessoa, se eu não liberar perdão, Jesus também não tem como me perdoar. É Jesus dizendo isso, queridos, não sou eu dizendo. É a palavra de Deus dizendo isso. É a palavra de Deus. Em Mateus, preste bem atenção nisso. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 14 e 15, diz assim, Jesus falando: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Você está entendendo o quanto é sério isso? Você está entendendo o que Jesus está querendo nos ensinar hoje? Jesus veio para libertar os cativos.
E de repente você fala assim: ah, pastora, mas eu vou na igreja, eu faço caridade, eu sou uma pessoa que dou o dízimo, eu participo de ministério, mas você não perdoa. Mas você não consegue liberar perdão, você não consegue pedir perdão, você não consegue lidar com essa situação de ofensa. Ah, porque fulano fez isso para mim. Ah, porque a igreja me decepcionou. Ah, porque o pastor me decepcionou. Ah, porque a minha sogra. Ah, porque o meu cunhado. Ah, porque... Queridos, Jesus está dizendo para você porque Ele te ama. E Ele tem a vida eterna para você. Ele tem o céu para você. E não é só isso. Deus quer que você viva coisas grandes nessa terra. Deus quer usar você nessa terra. Mas para isso você precisa se libertar dessa isca de Satanás. E aprender hoje que se você não perdoar, Deus também não te perdoa. Então o que eu estou querendo dizer para você? Se você não entender a respeito do perdão hoje, você ir na igreja é em vão, você dobrar os teus joelhos é em vão, você fazer caridade é em vão. É em vão. Ah, pastora, mas eu tô tão chateado com o ministério, eu tô tão magoado com a minha liderança, eu deixei de ir na igreja, hoje eu sou uma pessoa desigrejada. Deixa eu te perguntar, Deus tem culpa? Deus tem culpa? Não. O homem é falho. O homem é cheio de erros. Antes de ser pastor é um homem, antes de ser pastora é um homem, antes de ser um líder é um homem, é uma mulher falível. Somos falíveis. Mas o que eu quero dizer para você é que quando nós atingimos uma maturidade, os nossos olhos têm que ser postos em Deus e saber que se erraram com você, você também está sujeito a errar com alguém. Ah, me magoaram, você também já magoou alguém. Ah, me feriram, você também já feriu alguém. Ah, me decepcionaram, você também já decepcionou alguém. E aí? E aí? O que eu quero dizer para você e o que Jesus quer nos ensinar nessa tarde é que Ele tem coisas grandes para nós. Ele tem coisas incríveis para nós. Ele tem coisas maravilhosas para nós. E Ele está dizendo para você, se liberta dessa raiz, se liberta dessa isca, porque isso vai impedir você de entrar no reino dos céus. Porque Jesus está dizendo, se você não perdoar, eu não consigo perdoar você. Eu não consigo. E tudo o que eu mais quero, o meu sacrifício na cruz foi para perdoar os seus pecados. Querido, se Jesus tem capacidade de nos perdoar, entenda bem isso. Se Jesus pode nos perdoar, por que nós não podemos perdoar o outro? Você é melhor que Deus? Você é melhor do que Jesus para não perdoar? Porque naquela cruz Jesus disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E nós vamos cultivando esse sentimento de raiva, de ressentimento. Nós vamos cultivando esse sentimento de ódio no nosso coração, de rancor. Muitas vezes você encontra com pessoas e a pessoa começa... Eu já vivi essa experiência de estar na fila do banco e a pessoa começar a conversar comigo e começar a despejar tanto ressentimento, tanta mágoa. E a pessoa fala de um jeito e você pergunta assim para a pessoa, nossa, mas isso faz tempo que aconteceu? Você acha que aconteceu ontem? Não, fazem 30 anos. E a pessoa está batendo na mesma tecla de ressentimentos, de mágoa, de rancor, de ódio. E está com a vida presa, e não consegue prosperar, e não consegue atingir, e não consegue estar em lugares altos, não consegue prosseguir em conhecer a Deus. Por quê? Porque Satanás lançou uma isca, e ela caiu nessa isca. Paz, Bispa Fineza, que Deus te abençoe, meu amor. E ela caiu nessa isca do diabo, e ela está presa nisso. Ela está presa. Em Lucas... No capítulo 6, versículo 37, Jesus diz assim, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoado. Está entendendo o que Jesus está querendo te ensinar hoje? Muitos cristãos, eles estão deixando de experimentar o melhor de Deus nessa terra, no seu ministério, porque se recusam a perdoar, se recusam a pedir perdão, se recusam a se prostrar diante de Deus e dizer para o Senhor, Senhor, sem ti eu não consigo, então me ajuda, muda a minha vida. Queridos, faz quanto tempo que você está sem conversar com aquela pessoa? Você saiu de ministérios,
porque te feriram e você saiu com rancor, com mágoa e você nunca mais procurou aquela pessoa, você nunca mais falou com aquela pessoa. Faz quanto tempo que você não fala com a tua sogra, com o teu sogro, com o teu cunhado, com o teu filho, com a tua mãe? Faz quanto tempo que você está cultivando essa raiz de amargura? Faz quanto tempo que você está levando esse peso sobre a tua vida e deixando de ser feliz? Porque você prefere ter razão e não ter paz. Até quando? É aquilo que eu disse, Satanás não brinca de ser Satanás, ele não brinca de ser diabo, mas nós brincamos de ser cristãos. A falta de perdão, entenda bem isso. É como se você tomasse veneno e esperasse que o outro morra, mas quem vai morrer é você, não é o outro. Não é o outro que vai morrer. Você carrega ausência de perdão e mágoas por coisas antigas. Ah, pastora, mas eu fui abusada, eu fui violentada, eu fui agredida, eu vivi num relacionamento abusivo, eu fui traída. Eu fui traída. Perdoe. A palavra para nós hoje é perdão, perdoe, porque Deus tem disponível para nós o perdão. O prazer do Senhor é nos perdoar e nos colocar conectado com Ele, no amor dEle, na graça dEle, na misericórdia dEle. Queridos, como é bom nós podemos prostrar diante do Senhor, com o coração limpo, com o coração quebrantado e contrito. Você não perdoa as suas perdas. Ah, porque eu não consigo perdoar determinada situação, eu perdi aquela pessoa foi embora da minha vida, ele me abandonou, ela me traiu. Perdoe. É tempo de perdão. Deixa eu falar uma coisa para você, Jesus está voltando. Não dá mais tempo de brincarmos de ser cristãos, não dá mais tempo de brincarmos de sermos filhos de Deus, não dá mais tempo de brincarmos de sermos igreja. Não, querido, o tempo não é mais esse, não, acabou o tempo. Ou nós servimos a Deus e aceitamos o evangelho de Jesus, no qual ele nos diz assim: olha, você tem que perdoar para eu te perdoar. Porque não adianta você aceitar Jesus e não aceitar o seu evangelho. Não tem como. As duas coisas andam juntos. Não adianta você dizer que aceitou Jesus, mas não aceita o evangelho que ele nos deixou, em cumprir o evangelho. Não tem como. Não tem jeito. É impossível. E eu quero encorajar você. Eu quero encorajar você a pedir para que o Espírito Santo de Deus sonde o teu coração, que ele sonda verdadeiramente o teu coração, para que você possa se consertar diante de Deus. Sabe de uma coisa? Eu gosto muito desse texto, preste bem atenção. Em Lucas, no capítulo 17, no versículo 3 ao 5, diz assim: acautelai-vos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo-lhe: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos a Jesus: acrescenta-nos fé. Como que os apóstolos, pessoas que andavam com Jesus, eles estavam tão acostumados com os milagres, eles viam Jesus curar, expulsar demônios, ressuscitar mortos, fazer multiplicações de pães. Jesus fazia tantos milagres, Jesus realizava tantas coisas, e de repente eles olham para Jesus e falam assim: acrescenta-nos fé, Senhor. Sabe por quê? Porque eles entenderam que sozinho eles não eram capazes de perdoar. Sozinho, pelo teu mérito próprio, pela tua força, pela tua natureza, você não é capaz de perdoar. Por isso que os apóstolos viraram para Jesus e disseram: Senhor, então nos acrescenta a fé. Sabe por que eles pediram isso? Porque quando Jesus veio junto com Jesus a graça. Eles saíram daquela condição de lei, e o Senhor Jesus veio apresentando a graça para eles. Veio apresentando a graça. Em Romanos 12, no capítulo 12, no versículo 17 e 21, olha só o que Paulo diz: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos em fazer o bem.
perante todos os homens. Se possível, tende paz com todos os homens. Não vinguei a vós mesmo. Ao Senhor pertence a vingança. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Queridos, olha só o que diz a palavra de Deus. Quando os discípulos estavam com Jesus e Jesus começou a ensinar sobre o perdão, eles falaram: Senhor, então nos acrescenta fé. Por quê? Porque Jesus vem e disse para eles: olha, vocês têm que amar os seus inimigos, abençoar os que vos perseguem, bendizer os que vos maldizem. Vocês têm que fazer tudo isso, é o evangelho da graça. Se você não conseguir fazer isso, você precisa rever. E de repente você fala assim: ah, pastora, mas como que eu sei se eu perdoei? Você quer saber se você perdoou? Você consegue orar por essa pessoa que te feriu, que te magoou, que te roubou, que te lesou, que te traiu, que te bateu, que abusou de você? Você hoje consegue dobrar o teu joelho e falar: Senhor, em nome de Jesus, abençoa essa pessoa, e que essa pessoa seja alcançada pela tua misericórdia, assim como eu tenho sido alcançado pela tua misericórdia todos os dias? Você consegue fazer isso? Porque se você conseguir fazer isso, você perdoou. Você perdoou. Mas se você não consegue fazer isso, se ainda tem esse nó na sua garganta, você precisa se prostrar diante de Jesus e reconhecer que sem Jesus você não consegue pedir perdão. E entrar para o lugar secreto da oração, queridos. É um lugar mágico. Deixa eu falar uma coisa para você. É um lugar aonde que você entra nesse lugar secreto de oração. E ali você fala com Deus tudo aquilo que você precisa falar. Não que Ele não saiba, Ele já sabe. Mas ali você pode tirar as tuas mazelas e você pode dizer: Senhor, eu não consigo perdoar aquela pessoa. Senhor, aquela pessoa usou o meu nome e sujou. Senhor, aquele homem me traiu, aquele homem me bateu, aquela mulher me traiu. Senhor, eu tenho mágoa dessa pessoa, eu tenho raiva de cristão, eu tenho raiva de igreja. Eu não consigo olhar para um pastor hoje, eu não consigo me inserir no ministério porque eu estou magoado, eu fui enganado. Senhor, eu não consigo. Isso são coisas que você diz no lugar secreto, onde está só você e Deus. Só você e Deus. E ali nesse lugar secreto você vai dizer: mas eu entendi a tua palavra, Senhor. E o Senhor está me dizendo que se eu não perdoar, o Senhor não pode me perdoar. E eu quero, Senhor, receber o teu perdão, porque eu quero ser livre. Então me ajuda a perdoar, me ajuda a amar, me ajuda a liberar perdão. Limpa o meu coração disso tudo, Senhor, porque eu preciso viver as tuas promessas. E quando nós fazemos isso, quando nós tomamos essa posição diante de Deus, querido, o milagre começa a acontecer. E quando eu falo de milagre, eu não estou me referindo a coisas só materiais, não. Eu estou falando para você do milagre espiritual. Você começa a ter paz, você começa a ter vida, você começa a ter alegria. Deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas que se recusam a perdoar, as pessoas que têm mágoa, raiz de amargura, rancor, ódio no coração, elas estão sujeitas, cientificamente comprovado pela ciência, pela medicina. As pessoas que não perdoam, elas sofrem de hipertensão com mais facilidade, obesidade, estresse, prejudica a qualidade de sono, desenvolve gastrite, diabetes, ela tem danos cardiovasculares, ou seja, você é muito propenso a ter um infarto, você é muito propenso a ter uma parada cardíaca, e você está muito sujeito a ter doenças autoimunes, que é artrite reumáticas, lúpus, diabetes. Você está sujeito a isso. Por quê? Olha bem, a tua vida espiritual, ela reflete na tua vida física. A tua vida espiritual, ela reflete na tua vida física. Quando você olha a vida física de uma pessoa, você já sabe como que está a vida espiritual dela. Quando você entra numa casa
e você vê a situação daquela casa, você já consegue identificar como é a vida espiritual daquela pessoa. Você consegue identificar. Então a tua vida física, ela é reflexo da tua vida espiritual. E de repente você luta com uma enfermidade há tanto tempo na tua vida e você não se atentou que aí no teu coração, bem aí no fundo, existe uma raiz de amargura. Existe um perdão que não foi liberado. Existe um rancor que não foi confessado. Existe uma situação ainda que a pessoa sabe que você magoou ela e você se recusa a ir pedir perdão por causa do teu orgulhinho. Por causa do orgulho. Queridos, é muito sério isso. O Senhor está trazendo essa palavra para nós hoje, porque Ele quer nos libertar, Ele quer que nós vivamos em Deus tudo aquilo que Ele tem para nós. Ele quer que nós vivamos em Deus as promessas do Senhor. Além disso tudo, Ele quer que nós vivamos na eternidade. E Jesus, Ele fala muito sério: se você não perdoar, eu não te perdoo, eu não posso te perdoar, eu não vou contra os meus princípios. É a palavra de Deus. Certa feita eu li num livro um testemunho de um homem, de um executivo. Ele era um homem muito conceituado. Paz do Senhor, pastor Luiz, Deus te abençoe, você e sua família. Ele era um homem muito conceituado. E ele tinha um chamado ministerial. Mas ele preferiu abortar isso na vida dele para continuar na sua vida de empresário. E chegou a um ponto que esse homem sofreu um infarto. E ele teve uma experiência pós-morte. E ele chegou num lugar onde ele começou a andar com Jesus. E Jesus começou a falar com ele, os planos que Jesus tinha para ele. E o porquê que ele não tinha aceito o plano de Jesus, por isso daquela condição. E ele começou a andar com Jesus em determinado lugar. E de repente, ele olhou num lugar distante, onde havia muita dor e ranger de dentes e tristeza, e ele viu a sogra dele ali. E ele disse para Jesus: Jesus, mas aquela mulher é minha sogra. Aquela mulher ia para a igreja. Aquela mulher orava em línguas, ela era diaconisa da igreja, ela tinha um ministério ativo. E por que ela está ali naquele lugar de dor e tormento? E Jesus disse assim para ele: aquela mulher não perdoou o marido. Consequentemente, eu não pude perdoá-la. Eu não pude perdoá-la. E aquele homem pediu mais uma chance para o Senhor. E ele voltou. E o Senhor concedeu vida novamente a ele. E ele abriu mão da sua carreira e começou a exercer o ministério. E é pastor de uma grande igreja. Essas coisas marcam nossas vidas, é muito sério. É muito sério. Uma das coisas que me chamam a atenção é que a palavra de Deus, no livro de Mateus, no capítulo 18, 23 a 35, ele fala daquela parábola do servo e do seu senhor. E aquele homem devia e o Senhor perdoou a sua dívida. E aquele mesmo homem que foi perdoado, havia um outro que devia para ele. Ele encontrou esse homem e começou a espancá-lo e dizer: pague o que me deve. E ele não quis perdoar aquele outro homem da dívida. E aqueles que estavam em volta viram essa situação e foram contar ao Senhor. E aquele Senhor chamou aquele homem e disse: olha, servo mau, eu perdoei a tua dívida e você não quis perdoar a dívida do teu irmão. Por causa disso, você vai ser entregue aos verdugos e vai para um lugar de tormento. Para um lugar de tormento. Eu vou ler aqui o último texto, Mateus no capítulo 18. Eu amo esta passagem, ela é muito esclarecedora para a nossa vida. Ele diz assim, ó, no capítulo 18, versículo 34. E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagassem toda a dívida. E assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um dos seus irmãos. Querido, o que é esses verdugos? São demônios atormentadores.
De repente você fala assim: nossa, eu sofro, eu não consigo ter uma noite abençoada, eu não consigo ter paz, eu não consigo ter tranquilidade, eu não consigo ter isso na minha vida. Analisa o teu coração. Olha o que tem dentro do teu coração. Não seja presa fácil do diabo, rejeite essa isca de Satanás. O Senhor está aqui hoje para libertar você dessa isca, mas depende de você. A palavra ela vem para te libertar, cabe você aceitar e executar a palavra de Deus na tua vida. Cabe você aceitar e cumprir aquilo que Deus tem para a tua vida. Cabe você aceitar a palavra de Deus e obedecer aquilo que Deus tem para a tua vida. Só depende de você. Só depende de você. Uma coisa eu sei, queridos, é impossível liberar perdão sozinho. É impossível fazermos isso na nossa natureza. Mas quando nós nos prostramos em Deus, quando nós nos posicionamos no Senhor, quando nós colocamos e humilhamos o nosso coração e falamos para o Senhor que nós precisamos dele para nos tornar uma pessoa melhor, quando nós nos humilhamos diante do Senhor e dizemos para o Senhor: Senhor, me ajuda a perdoar, me ensina a perdoar, porque eu quero viver o teu perdão, porque eu quero viver a tua graça, a tua misericórdia na minha vida. Queridos, Deus vai ouvir a tua oração, porque a Bíblia diz que os ouvidos de Deus não estão tapados para que não possa ouvir, nem os seus braços encolhidos para que não possa te abençoar. É palavra de Deus. É palavra do Senhor para as nossas vidas. Então recuse essa raiz de amargura. Liga para aquela pessoa que você se desentendeu com ela. Liga para essa pessoa que você tem que pedir perdão. Não espere amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Não deixe mais de viver aquilo que Deus tem para você, por causa do teu orgulho, por causa da tua vaidade, queridos. Não aceite isso na tua vida. A Bíblia diz que aquele que se humilha, o Senhor exalta. Aquele que busca o Senhor vem a favor dele. O Senhor tem coisas grandes para você. Ele quer fazer de você uma pessoa abençoada nessa terra. Ele quer abençoar o teu ministério. Quantas coisas que nós guardamos. Eu não perdoo meu marido. Eu não perdoo a minha mãe. Quem vai morrer é você. Quem está deixando de ser abençoado é você. Você está carregando com você um jugo. Você está gerando em você uma dívida. E a Bíblia diz que o Senhor veio para cancelar a dívida que era contra nós. Se Jesus veio para cancelar essa dívida, a cédula de dívida que era contra nós, por que você vai ficar carregando uma dívida de alguém? Por quê? Sabe aquela frase? Ele vai me pagar. Ela vai ver, ela vai me pagar. Para com isso. Olha para o céu, olha para Jesus, olha como Deus te ama, olha como o Senhor é bom. Olha para esse Deus que não nos trata segundo os nossos pecados e delitos. Olha para esse Deus que mesmo quando você é infiel, Ele permanece fiel na tua vida, te dando chance para você consertar, para você acertar, para mudar a tua história. Não fique refém, não fique escravo da mágoa, do ódio, da falta de perdão, do rancor. Não! Queridos, todos nós, na nossa caminhada, nós fomos decepcionados, mas também decepcionamos. Nós fomos frustrados, mas nós também frustramos. Se perdoe. O Espírito Santo está dizendo aqui para mim que tem pessoas aqui que não se perdoam. Queridos, você precisa se perdoar. Para de ficar carregando a tua culpa. Eu traí. Eu menti. Eu abortei. Eu deixei de fazer. Confessou o pecado, deixou, alcança de Deus misericórdia. Se perdoa. Prossiga. O pecado não tem que ser desculpa para você prosseguir em Deus, para você viver algo novo em Deus. Prossiga. Nós estamos no tempo da graça, e essa palavra para você é uma palavra da graça de Deus, dizendo para você: libera perdão, peça perdão, perdoe. Queridos, eu vivi tantas coisas na minha vida, tantas coisas. Eu já fui tão decepcionada com ministérios.
Eu já fui decepcionada com tantas pessoas que eu amei, que eu amava, que eu amo hoje ainda. Mas quando nós aprendemos a colocar os nossos olhos no Senhor, quando eu aprendo a separar a minha vida, e eu entendo que Deus não tem culpa de nada, que Deus não tem culpa. Paz, Angélica, Deus te abençoe, minha irmã. Quando eu aprendo que Deus não tem culpa, eu consigo prosseguir em servir ao Senhor, amando ao Senhor. Porque tudo vai passar, queridos. A gente tem que aprender a fazer essa separação. A separar. Não, eu fui decepcionada no ministério, mas não foi Deus que me decepcionou. Ah, eu fui traído pelo meu marido, mas não foi Deus que te traiu. Ah, eu fui infeliz em determinada situação, mas não foi Deus que te fez infeliz. Deus não tem culpa. Deus não tem culpa. Eu quero dizer para você que nós estamos num mundo onde a Bíblia diz assim: o mundo jaz no maligno. Não espere que é o teu inimigo que vai se levantar contra você, porque isso já é fato. As pessoas que mais te decepcionam, que te entristecem, são aquela que come na tua mesa, que vai na casa do Senhor com você. E essa palavra que o Senhor está nos dando é para que a gente venha crescer, porque nós não podemos mais perder tempo com coisas pequenas. Você já parou para pensar quantas pessoas estão morrendo sem Jesus? Você já parou para pensar quantas crianças são violentadas, abusadas? Você já parou para pensar quantas pessoas passam fome e você tem o que comer na tua casa? E nós nem oramos por essas pessoas. E nós estamos preocupados com a nossa mágoa, com o nosso rancorzinho. Ah, eu não perdoo. E tem pessoas precisando da tua oração. Então se posicione em Deus. Pare de brincar. Para de brincar de ser crente, querido. Se limpa, se permita ser limpo pelo Espírito Santo. Se permita ser limpado pelas águas purificadoras de Deus. Leva Deus a sério. Para de olhar para essas coisas pequenas e vai orar por aqueles que têm fome. Vai orar pelos enfermos. Vai atrás daquelas pessoas que precisam de uma palavra de consolo. Você já parou para pensar quantas pessoas hoje tirou a própria vida? Você já parou para pensar que nesse exato momento tem uma mãe de família, tem um pai de família desempregado e que vai chorar daqui a pouco porque não tem comida para pôr na mesa dos filhos? E você está preocupado com a tua mágoa, que te feriram. Isso machuca muito, isso me traz um quebrantamento muito grande. Porque ser igreja, querida, é muito além de ir à igreja. Porque ir na igreja qualquer pessoa vai. Igreja é para todos. Mas ser igreja é para aqueles que entenderam Jesus. É para aqueles que aceitaram o Evangelho. Eu não estou falando, querido, que você tem que ser Mulher Maravilha. Nós vamos sim sofrer decepções. Mesmo porque Jesus nunca disse que seria diferente. Porque Jesus também sofreu. Porque os mesmos milagres que Jesus fez na vida de muitas pessoas, eu te garanto que na crucificação, muito daqueles que ele curou estava lá gritando: crucifica, crucifica. E Jesus tinha feito milagres na vida dessas pessoas. Mas qual foi a postura? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então o que eu quero dizer para você hoje: se posicione em Deus mesmo. Se posicione em Deus. Você que é um líder espiritual, você que é uma pessoa que tem uma caminhada cristã, ajude as outras pessoas, compartilhe essa live, leve essa palavra para essas pessoas, ensine essas pessoas dentro da palavra de Deus. Pega esses textos bíblicos e fala: queridos, se você não perdoar, Jesus também não pode te perdoar. E o que Jesus mais quer é perdoar você. O que Jesus mais quer é transformar a sua vida. Então para de carregar essa mágoa, para de carregar esse rancor, peça perdão, libera perdão, prossiga, porque Deus tem coisas grandes para você. Comece a orar de verdade. Para de ficar com mimimi. Vai orar pelos enfermos. Vai orar pelas crianças.
Vai orar pelos órfãos, pelas viúvas. Tem gente nos hospitais morrendo. Tem pais de famílias desempregados. Tem pessoas com fome. E nós, como igreja, estamos lá. Eu não peço perdão. Eu estou magoado. Eu não vou mais na igreja. Deus tem culpa? Deus tem culpa? Não. Não, Deus não tem culpa. Deus não tem culpa. Jesus fala assim, em Colossenses, no capítulo 2, 13 e 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Se Jesus fez isso por nós, por que você não vai cancelar a dívida do teu irmão? O rancor, a mágoa, o ressentimento, a amargura. Analisa a tua vida. Analisa a tua saúde. Analisa tudo aquilo que você está deixando de conquistar, que você parece que quando você vai pôr a mão, a coisa não acontece. Peça para o Espírito Santo sondar de fato aquilo que está no teu coração. Vai para a presença de Deus, para o teu lugar secreto, e fala assim: Espírito Santo, me sonda, me traz à memória se eu tenho mágoa, rancor de alguma situação, de alguém, de alguma coisa que eu vivi do meu passado e que eu tenho que perdoar. Querido, você tem que entender isso. Eu não estou dizendo para você sair pedindo perdão que nem um desvairado. Não, não é isso. Porque muitas coisas nós fazemos ou falamos contra alguém que a pessoa não sabe. Você não vai criar um mal-estar. Mas você vai confessar diante de Deus, vai pedir para Deus limpar o teu coração e vai mudar as tuas atitudes para com a pessoa. Você vai começar a viver algo novo. Porque o Espírito Santo vai te ajudar a viver esse algo novo. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar, ele está aqui para isso. Mas depende de você. Depende de você. E eu quero te encorajar e nós vamos orar. E eu quero terminar essa palavra de hoje dizendo uma coisa para você. Quer ser feliz por um momento? Vingue-se. Quer ser feliz por toda a vida? Perdoe. E perdoe sempre.